Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui com o nosso terceiro episódio da primeira temporada do programa Olhares, um programa que quer colaborar, ser um suporte para o material de escola dominical, né? E especialmente para as revistas de jovens e adultos. E no episódio de hoje, essa primeira temporada, a gente está falando de personagens do Novo Testamento e hoje a gente vai falar um pouco sobre Zacarias e Isabel. E para conversar com a gente tem a possibilidade de ter aqui o pastor Flávio Artigas. Ele é diretor do CEMETRE, que é o Centro de Capacitação da 6ª Região, exatamente, não é isso? Uhum. É pastor em Maringá e um dos escritores da Flâmula Juvenil, desde quando era juvenil. Flávio, faz tempo, né? Seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E o Flávio leu a lição sobre Zacarias, leu o texto bíblico, e o convite é que ele compartilhe alguns olhares, né, dele sobre esse material e sobre essa história que é tão bonita e que é tão importante na nossa trajetória. Vai que é tua, Flávio. Muito bem, pastor André, obrigado pelo convite, eu agradeço. É muito bom estar aqui nesse ambiente que, como você falou, a gente já frequenta faz tempo, né? É verdade. Eu comecei a escrever na Flâmula Juvenil quando a sede regional era na Liberdade ainda. Muito tempo. 1999. É, porque acho que veio pra cá em 2000, veio aqui pra... 2002. 2002. Uhum. E assim, para mim é uma alegria muito grande compartilhar com a escola dominical e legal, com a possibilidade de levar estudos bíblicos e essa ideia de formar a igreja, né? Sim, isso é muito bom. Então eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com você. A gente que tá feliz. Né? Até porque a gente já se conhece há bastante tempo e né, a gente tem caminhado nessa área de educação também. E agora no CEMETRE, lá na 6ª Região, também a gente tem, né, continua esse trilho de educação, né? Esse ministério, esse chamado de Deus que é para a educação. Então, legal, quando a gente fala de Zacarias, ele está nesse ambiente do Natal, né? Do nascimento, isso, ou o que antecede o nascimento, esse tempo de advento. Se a gente pensar no calendário litúrgico, ele está nesse contexto de cumprimento de profecia, né? De antecipação de todo esse plano de Deus, e isso é muito legal. É um texto que eu já trabalhei algumas vezes, tanto em escola dominical quanto em pregação. Sim. E tem alguns detalhes assim que sempre me chamaram muita atenção. E a lição traz alguns deles. Legal. Né? O texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 5 a 25, traz a história toda. Isso. Né? E já é legal pegar esse texto, e é interessante ter essa narrativa da lição a partir de Lucas. Porque Lucas é o evangelista do mundo, né? É o evangelista internacional, é o evangelista que quer ganhar o mundo, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse é o Lucas. Isso. Né? Esse é o evangelista que tenta mostrar esse mover de Deus não só para os judeus, mas para o mundo todo. Além, né? Um plano cósmico, né? Usando uma palavra um pouco mais teológica. E é interessante, não é? Porque ele começa colocando Zacarias e Isabel, de fato, como eles deviam ser mesmo, né? Idosos, né? E sem ter filhos. E ele sacerdote, né? Uma primeira questão que eu já gostaria de deixar com o pessoal aí é essa possibilidade de até um paralelo de leitura com Abraão e Sara. Também idosos, sem filhos, mas com promessa. Né? Então, a lição começa falando dessa perspectiva de um casal justo, ou um casal espiritual, um casal crente, envolvido com a missão da igreja, envolvido com as coisas de Deus, e que tem uma tarefa pela frente, mas que tem também até um questionamento à própria fé. Né? Como é que você, sendo crente, não tem o fruto da promessa que na cultura deles o filho... Era isso, né? Era um sinal de ser uma pessoa abençoada, da bênção, né? de Deus. Né? Então, como que isso se encaixa na história? Né? Então, são detalhes já que o texto vai colocando pra gente e que vão fazendo sentido na composição da Boa Nova, do Evangelho,
O evangelho é aquilo que vai mudar a história, que vai mudar o processo natural das coisas. Né? E aí o texto vai então narrando o casal que de repente tem uma revelação, uma anunciação de um filho em idade avançada, que já deve ser um negócio bastante traumático, né? Eu nem imagino isso. Bastante traumático, porque se a gente pensar nos dias de hoje, ter filho já é uma coisa que mexe com toda a estrutura, sim. com toda a organização e tal. E ainda que fosse esperado que eles tivessem filhos, ou filho, né? A coisa traz uma dramaticidade grande, né? Porque Zacarias tem a visita do anjo para convencer ele de que aquilo estava acontecendo. Né? Que era verdade verdadeira. É verdade esse bilhete, Zacarias. Né? Você vai ter um filho mesmo. Então, dá um jeito aí, porque a coisa é por aí. Né? Então, aí você pensa, puxa vida, o Natal, que é das festas ou das estações do calendário litúrgico, um dos grandes marcos, né, da nossa celebração de fé. Páscoa é outro, né? Sim. Então, se a gente pensar Natal, Páscoa e Pentecostes são os grandes eventos, os três né? marcos principais, né, da nossa existência. Aí você pensa assim, puxa, o Natal tá para acontecer, tá para vir, tem um casal justo envolvido com o sacerdócio, envolvido com o templo, envolvido com o sacrifício, envolvido com esse estilo comprometido com a palavra de Deus, e agora tem uma promessa de ter filho, né? Bom, era para Zacarias sair pulando e contando para todo mundo. E aí que entra a segunda questão interessante, né? Se a primeira é essa questão da idade, a segunda é essa questão do silêncio de Zacarias. Na psicologia, né? Essa questão do mutismo, de ficar mudo, acontece em alguns transtornos de ansiedade. Olha. Né? É interessante isso, porque quando tá bem, é o anjo que fez ele não falar nada, que proibiu ele de falar. Mas pensa bem, o sujeito é antigo, né? Bem vivido. E agora ele vai ter um filho. E não é só ter um filho, é um anjo que vem anunciar para ele ter um filho. Meu Deus do céu, que peso tem isso tudo, né? Na história de uma pessoa. Sim. Qual é o tamanho da revelação de Deus, ou qual a importância da revelação de Deus na vida de uma pessoa? Sim. O que isso gera, o que isso traz, qual é o peso, e lógico, qual a ansiedade disso, né? Porque a ansiedade é esse sentimento de querer adiantar as coisas, né? De querer viver num futuro, e futuro não existe, né? O futuro vai acontecer, e quando acontecer ele é presente. Então o futuro é mera especulação. Mas eu fico imaginando, quando o anjo revela para ele, o que vai acontecer? Ele já deve ter feito planos e ideias e tentado escolher o nome, possivelmente ia chamar Ben Zacarias, né? Alguma coisa Ben Zacarias, filho de Zacarias, ou mesmo ter o próprio nome dele, enfim, né? Já fez todos os cálculos, e o anjo fala assim, mas você não vai falar nada. A partir de agora, né? Essa ansiedade, esse desejo de controle, porque a ansiedade é isso, né? A tentativa do controle das coisas que estão no futuro, que não me pertencem, que não são da minha alçada, mas eu quero controlar, eu quero dominar, eu quero ter poder. Então, essa ideia do Zacarias num pico de ansiedade, lógico, é a ação de Deus. Ótimo, é isso mesmo. Né? Mas a psicologia vai dizer que tem alguns transtornos que geram mutismo. Alguns mutismos que são chamados seletivos, que normalmente acontece com criança, que escolhe não falar com algumas pessoas, ou em algumas situações, ou mesmo essa coisa de não conseguir falar mesmo porque não tem palavra. Ou porque a timidez é muito grande, ou porque aquilo que tem para falar parece tão grandioso e tão maluco, né? Que eu não tenho como descrever. E aí então entra, para mim, nessa leitura, a primeira que a gente falou é a questão da idade, a segunda questão, essa questão, né? Do silêncio imposto, né?
o silêncio como resultado da revelação. Uma outra coisa que esse texto me provoca e aí vinculando com a ideia de Paulo, né? Em Romanos, até anotei aqui pra gente acompanhar, em Romanos capítulo 8, não é que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que palavras, e aí essa questão até mexe muito comigo. Que palavras que expressam a minha fé. Ou seja, será que eu sou capaz de colocar em palavras aquilo que Deus está fazendo em mim, ou está fazendo comigo? E no metodismo isso eu acho que é muito Wesley, né? Sentiu o coração estranhamente aquecido. Bom, o cara é professor de filosofia, cadeira de lógica, ele não podia ter escolhido palavras para dizer o que era esse coração estranhamente aquecido. Mas é esse mover de Deus que nos toma, né, de uma tal forma que não tem o que dizer. E pensar assim que, para além esse mutismo que, claro, se revela, né? E o Zacarias quer ter certeza, e aí o Gabriel fala com ele. Então, ou seja, eu acho que gerou muita ansiedade mesmo todo esse processo. Mas esse mutismo não significa que houve o silenciamento completo dele, né? Eu acho que algumas reflexões internas, às vezes a gente precisa calar para poder ouvir e para poder, inclusive, saber o que vai dizer também, né? E aí, isso é muito legal, né? Porque é quando a gente fica em silêncio que a gente começa a ter que obrigatoriamente se ouvir. É verdade. E no nosso tempo, onde ninguém fica em silêncio, né? Ou tá com fone de ouvido, ou tá com som em volta, ou tá falando, ou tem que estar falando. Quando alguém ficar quieto, fala, você tá meio triste, hein? Não tô triste. Eu quero falar comigo mesmo, né? Eu quero fazer esse solilóquio, essa conversa interna. Sim. E a gente vive num mundo do barulho, né? Da movimentação, da luz, das coisas e tal, dos encontros. E talvez seja isso mesmo, né? Os pais da igreja, os primeiros cristãos, os cristãos do deserto, eles iam pro deserto para ficar em silêncio completo. E Flávio, você tá falando agora, eu tô pensando assim, esse cara era um cara que era um homem temente a Deus, era um cara religioso, assim, a serviço da religião, era um sacerdote. Conhecia texto bíblico. Conhecia tudo, né? Teoricamente, era alguém que sabia quando Deus falava, que falava, que anunciava a vontade de Deus, né? Ou seja, e aí ele tem, naquilo que é mais frágil dele, ele não consegue nem ter certeza de que é Deus que está falando. E aí, assim, o processo pedagógico dele se apropriar dessa promessa, dele ressignificar essa presença, é justamente por meio do silêncio. E num tempo que a gente quer falar o tempo todo, eu acho que a sua fala me provoca pensar qual é o lugar do silêncio, qual é o lugar que o silêncio tem ocupado, inclusive na minha espiritualidade, né? Porque a gente quer dar nome a tudo, quer pôr palavra em tudo, a gente quer dizer o que é o evangelho, a gente quer pregar, a gente quer dar aula de escola dominical, a gente tem que dar aula de escola dominical, né? Mas a gente quer controlar o texto, quer controlar Deus, mas é tudo ele que faz, ele que vem e anuncia, ele que vai fazer João Batista nascer, ele que vai fazer Jesus nascer, ele que dá o filho porque ele quis. E não tem palavra nossa que possa mudar isso, não é? Então, esse texto me provoca muito. Porque como pastor a gente fala um monte, né? Muito. Dá um microfone como esse aqui pra gente, a gente vai embora, né? Porque tá na nossa formação proclamar o evangelho. É o querigma, lá de Atos, escrito por Lucas, né? É o querigma, é a proclamação. Querigma, a mensagem, né? A mensagem do evangelho, a pregação do evangelho, a proclamação da salvação. Mas essa contemplação que obrigatoriamente Zacarias teve que ter, e até tentou falar, né? Porque ele escreve, né? Escreve o nome de João na tabuleta, né? Esse aqui vai ser o nome dele, né? Mostra para todo mundo. E às vezes é isso, né? Será que a fala é muito importante, sem dúvida alguma. Sim. Né?
Mas será que essa necessidade da gente frear um pouquinho... Se aquietar, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Deus, né? Ficar quietinho e deixar Deus soprar suavemente na nossa face, como fez com Elias, e a gente simplesmente sentir a presença de Deus, sentir esse mover de Deus e nem explicar. Porque no silêncio de Zacarias, Deus não estava em silêncio, né? Ele estava gerando a vida na barriga de Isabel, né? Então, não necessariamente... Assim, eu acho que isso que você traz, assim, né? O mover é de Deus. Não é pelo muito falar. Né? E eu acho que esse é um processo interessante. Uma outra coisa que a gente estava falando antes aqui, que eu acho que a lição traz, é essa ideia de que ainda que a nossa humanidade tem seus limites assim, as nossas limitações não limitam a bênção de Deus. E Isabel e Zacarias são experiências máximas de que em meio à limitação de Deus, em meio à limitação humana, superabunda o poder de Deus, né? A gente é a questão do controle de novo, né? Porque a gente fala assim, se eu fosse mais rico, se eu fosse mais pobre, se eu morasse aqui, eu morasse lá, se eu tivesse nascido assim ou de outro jeito, com esse nome, ou enfim, né? Nesse contexto, num contexto diferente, no fundo, não interessa, né? O que interessa é, eu vou ouvir a revelação, a promessa, a grandiosidade desse mover de Deus. Se eu ouvir, a coisa vai acontecer, né? Eu gosto muito, e eu pessoalmente exercito isso, pastor André, aqui. A minha oração todo dia é, Senhor, me ajuda a não te atrapalhar. Porque, é verdade. Porque se eu não atrapalhar o agir de Deus, mas Deus vai agir mesmo atrapalhando. Sim. Glória a Deus por isso. Mas se eu não atrapalhar, é que na realidade isso é bênção pra gente. O não se colocar como obstáculo, né? Não que a gente possa, mas assim, como é que a gente lida com os anúncios de Deus, né? E às vezes a gente não consegue nem gozar da bênção por conta de um comportamento inapropriado mesmo, de descrença, de desconfiança, de necessidade de controle. A sua fala, a gente gravou recentemente o programa sobre a Maria, e a pastora Fabiana que falou com a gente, falava assim, Deus está no controle, é Ele que tem a resposta. Então eu acho que esse também, nesse silenciamento, a gente consegue ter essa dimensão também, né, de ouvir que é Deus que cuida de tudo e permitir Deus agir também, né? Porque a gente tem 1 minuto, pastor. Opa, agora lá, que eu vi, vamos. Porque é exatamente isso, né? É deixar com que Ele tenha o controle, com que Ele fale, com que Ele revele e viver a revelação dele. Não tentar criar Deus com as nossas palavras e conforme a nossa imagem, mas deixar com que a imagem e semelhança dele possa ser resgatada em nós. Eu acho que isso é fantástico. E essa experiência de Zacarias e Isabel, com certeza, é uma lição maravilhosa, né? E pode nos ajudar muito na nossa espiritualidade, né? Na nossa comunhão com Deus. Muito obrigada, gente. A gente às vezes precisa ficar em silêncio, hein? Tem hora que é silêncio forçado, mas tem hora que pode ser só o nosso silêncio também. E a gente termina aqui com o coração cheio de gratidão. Obrigada, pastor Flávio, pela sua participação. E fica conosco, vai acompanhando os nossos programas, que ainda vem muito mais por aí, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.